O dedo indicador de Ricardo cortava o ar da cozinha. Era um dedo acusador, trêmulo não de incerteza, mas de pura raiva. E estava apontado diretamente para o rosto do homem sentado, seu pai, Ambrósio, um senhor negro de 70 e poucos anos, cuja barba e cabelos, outrora negros como a noite, agora eram brancos como a neve. Ambrósio estava encolhido em sua cadeira de madeira, a mesma cadeira que ele mesmo havia feito décadas atrás, vestindo uma camisa xadrez velha, desbotada pelo uso. Seus olhos, fundos e cansados, estavam fixos no chão de ladrilhos gastos. Ele não ousava olhar para o filho, pois sabia que se o fizesse, a barragem de lágrimas que ele segurava com tanta força iria romper. O jovem Ricardo, em seu terno azul marinho impecável, camisa social engomada e gravata de seda, parecia um estranho naquele ambiente simples. Ele estava inclinado sobre a mesa, o rosto bonito contorcido numa máscara de desprezo. Os dentes cerrados, enquanto sibilava as palavras: "Você é um peso, pai, um estorvo. Você não entende que essa casa velha, essa sua teimosia, está arruinando o meu futuro." Ao fundo, perto da pia, Sílvia, a nora, de braços cruzados sobre seu cardigã bege sem graça, observava a cena, como quem assiste a um espetáculo desinteressante. Seu rosto de meia-idade não demonstrava pena, apenas um tédio frio, um julgamento silencioso que validava cada insulto que seu marido proferia. O silêncio dela era, talvez, mais cruel que os gritos dele. O único som de consolo naquela cozinha tensa vinha debaixo da mesa. Trovão, um cão de porte médio, pelo caramelo e olhos inteligentes, estava com a cabeça apoiada no joelho de Ambrósio, gemendo baixinho, como se pudesse sentir a dor do dono. Ele colocou as patas dianteiras na perna do velho, um gesto desesperado de lealdade, tentando puxar Ambrósio daquele pesadelo. O velho, com a mão trêmula, acariciava a cabeça do animal, sua única âncora, seu único aliado naquele mundo que havia virado de cabeça para baixo. A comida sobre a mesa estava intocada. O jantar que Ambrósio preparara com esmero agora esfriava. Testemunha muda daquela brutalidade. Ricardo continuava: "Você vai assinar aquele papel. Você vai vender essa espelunca. Nem que eu tenha que te internar num asilo e pegar uma procuração. E esse cachorro imundo, esse vira-lata pulguento, vai ser o primeiro a ir para a rua." Ambrósio sentiu o golpe final, a ameaça ao seu único amigo, e foi ali, naquele instante de humilhação profunda, que a imagem de Ricardo criança, sorrindo em seu colo, se sobrepôs à do homem raivoso à sua frente. Onde ele havia errado? Meu Deus, onde aquele menino doce tinha se perdido? Se essa cena de ingratidão, se essa covardia de um filho contra o próprio pai, já mexeu com você, se você sentiu a injustiça pulsar no seu peito, então fique conosco. Deixe o seu like agora mesmo. Se inscreva em nosso canal, pois o que estamos prestes a contar não é apenas uma história triste. É uma jornada chocante de traição, lealdade ou uma reviravolta que só o destino poderia escrever. Você precisa entender o que aconteceu para que um filho se voltasse contra seu pai dessa maneira. E para entender como Ambrósio, um homem que só conhecia o trabalho e a bondade, chegou a esse fundo do poço, sendo tratado como lixo dentro do lar que ele ergueu com as próprias mãos, precisamos voltar no tempo. Precisamos voltar não muitos anos, apenas o suficiente para entender a podridão que crescia sob a superfície da modernidade. Estávamos no ano de 2023, na cidade de Nova Esperança, um lugar que ironicamente havia perdido toda a esperança de seus fundadores. O vilarejo poeirento onde Ambrósio nascera e se casara havia sido engolido pela especulação imobiliária. O cheiro de mato fora substituído pelo cheiro de poeira de construção,
Prédios altos e espelhados subiam da noite para o dia, esmagando as casas antigas com suas sombras frias. Era uma era de aparências, uma era onde o ter valia infinitamente mais do que o ser. E Ambrósio, com suas mãos calejadas de carpinteiro e suas roupas simples, era uma relíquia viva de um tempo esquecido. Um tempo de palavra, de honra e de respeito. Ambrósio era filho e neto de carpinteiros. Ele aprendeu o ofício ainda menino, vendo seu pai transformar toras brutas em móveis que duravam gerações. Ele tinha orgulho de suas mãos, pois foram elas que construíram sua vida. E foi com elas que ele construiu, viga por viga, aquela mesma casa onde agora era humilhado. Ele e sua amada Maria, que partira há uma década, levada por uma doença que consumiu suas forças, mas nunca sua doçura. Eles haviam plantado juntos a mangueira no quintal. Haviam escolhido cada ladrilho da cozinha. E foi naquela casa que criaram Ricardo, o filho único, o milagre de suas vidas. Ambrósio e Maria se sacrificaram. Ambrósio dobrou suas horas na carpintaria, aceitando trabalhos que ninguém queria, apenas para que Ricardo pudesse estudar na capital. Para que ele tivesse o diploma de doutor, que eles nunca tiveram. Ele queria que o filho tivesse as mãos lisas, que usasse terno e gravata, que fosse alguém importante. E o sonho de Ambrósio se realizou. Ricardo se tornou advogado. Mas o preço desse sonho foi alto. A capital não deu a Ricardo apenas um diploma. Deu-lhe também uma nova visão de mundo. E uma esposa, Sílvia. Sílvia vinha de uma família que, embora não fosse rica, desprezava qualquer coisa que lembrasse a pobreza ou a simplicidade. Ela via em Ambrósio um embaraço. Um sogro que ela teria vergonha de apresentar em seus círculos sociais. Ela começou, sutilmente, a plantar o veneno da vergonha no coração de Ricardo. Vergonha do sotaque do pai. Vergonha da casa simples. Vergonha das mãos calejadas do homem que pagou por sua educação. A tragédia de Ambrósio começou de verdade no dia em que Maria fechou os olhos para sempre. A solidão que se abateu sobre ele foi devastadora. Ricardo e Sílvia vieram para o enterro. Mas foram embora 2 dias depois, alegando compromissos urgentes na capital. As visitas tornaram-se telefonemas, os telefonemas tornaram-se mensagens curtas, e logo nem isso. Ambrósio passava os dias conversando com o retrato de Maria na parede da sala. A poeira se acumulando na velha oficina de carpintaria nos fundos. Até que, há 2 anos, em uma noite de temporal violento, a vida lhe deu um novo sopro. Ele ouviu um choro fino vindo do portão, e lá estava ele, um filhote de cachorro, magro, encharcado e tremendo. Ambrósio o trouxe para dentro, o secou com uma toalha velha, deu-lhe leite morno e o batizou de Trovão, por causa da tempestade que o trouxe. Trovão cresceu e se tornou a sombra de Ambrósio, o ouvinte silencioso de suas histórias, o companheiro de suas caminhadas matinais, a única alegria em uma vida cinzenta. Trovão era a prova viva de que a lealdade não precisava de diplomas nem de ternos caros. O fundo do poço, a humilhação diária, começou há exatos 6 meses. Ricardo e Sílvia apareceram em sua porta, não para uma visita, mas com malas. Ricardo havia sido pego em um esquema de fraude na capital. Perdera seu registro na Ordem dos Advogados, seu escritório luxuoso e estava atolado em dívidas de jogo. Eles não vieram pedir abrigo, vieram tomar posse. Ambrósio, em sua bondade paternal, os acolheu, pensando que o filho precisava de apoio. Mal sabia ele que estava convidando seus próprios algozes para morar sob seu teto.
Nos primeiros dias, foram suspiros de impaciência de Sílvia. Reclamações sobre o colchão, sobre a comida, sobre o cheiro de cachorro. Ela exigiu que Trovão fosse mantido no quintal, amarrado. Algo que Ambrósio nunca permitiu. Logo, eles tomaram conta da casa. Ricardo, que não podia mais advogar, passava os dias no sofá, gritando ao telefone com cobradores, enquanto Sílvia saía para o que ela chamava de entrevistas, mas voltava sempre de mãos vazias e com mais desprezo no olhar. Eles começaram a controlar a aposentadoria de Ambrósio, alegando que precisavam administrar as finanças da casa. O velho carpinteiro passou a ter que pedir dinheiro ao próprio filho para comprar pão e muitas vezes ouvia que não havia, enquanto via Sílvia chegar com sacolas de lojas que ele não conhecia. Eles o isolaram, diziam aos vizinhos e velhos amigos de Ambrósio que ele estava ficando caduco, que não era bom receber visitas. A humilhação tornou-se o pão de cada dia. Eles o mandavam lavar a louça que sujavam, o chamavam de inútil na frente de estranhos. E o foco do ódio deles se concentrou em duas coisas: a casa e Trovão. A casa, eles descobriram, estava em uma área que valia milhões para uma construtora que queria erguer um condomínio de luxo. O terreno era muito maior do que parecia, estendendo-se até os fundos, onde Ambrósio tinha sua antiga horta. Ricardo viu ali a solução para seus problemas financeiros. Ele começou a trazer corretores, homens de terno, que mediam o terreno com os olhos brilhantes de cobiça. E Ambrósio dizia não repetidamente. Esta casa é a memória de Maria. Eu não vendo Trovão por sua. Vez era odiado por ser o único que ainda dava amor a Ambrósio. Sílvia dizia ter alergia. Ricardo o chutava quando o velho não estava vendo. A cena da cozinha, a cena que abre nossa história, foi o ponto de ebulição. A construtora havia dado um ultimato. Ou Ricardo conseguia a assinatura do pai em 24 horas, ou eles desistiriam do negócio. A ganância de Ricardo explodiu em violência verbal. Ele precisava quebrar o espírito do pai. Precisava fazê-lo assinar. E a ameaça de se livrar de Trovão era sua arma. Final, ele sabia que o cachorro era o coração de Ambrósio. O que Ricardo não sabia, o que Sílvia, em sua arrogância, jamais imaginaria, é que aquele cachorro, aquele vira-lata que eles tanto desprezavam, não era apenas um animal. Ele era um guardião, um mensageiro do destino, e ele estava prestes a desenterrar, literalmente, um segredo que Maria havia deixado para trás, um segredo que mudaria o curso daquela noite e o destino de todos naquela cozinha. A humilhação de Ambrósio estava chegando ao seu ápice, mas a sua redenção estava apenas a algumas horas de distância, escondida sob a terra do quintal. Naquela mesma noite, muito depois que os gritos de Ricardo cessaram e a casa mergulhou num silêncio tenso e opressor, Ambrósio não conseguiu pregar os olhos. O coração doía como se estivesse sendo esmagado. Cada insulto ecoava em sua mente. A imagem do dedo do filho, apontado para seu rosto, se repetia sem parar. Ele se sentia sujo, diminuído, um fantasma em sua própria casa. Ricardo e Sílvia haviam se trancado no quarto do casal, o quarto que fora dele e de Maria. E Ambrósio ouvia os murmúrios baixos, os planos que faziam para o dia seguinte, provavelmente discutindo como forçá-lo a assinar, ou como interná-lo, incapaz de suportar as paredes que pareciam encolher ao seu redor. O velho se levantou da cama estreita no quartinho dos fundos, para onde havia sido relegado. Ele calçou seus chinelos gastos e abriu a porta dos fundos. O ar frio da madrugada o atingiu, mas foi um alívio.
Trovão, que estava deitado ao lado de sua cama, levantou-se imediatamente e o seguiu, sem fazer barulho, como se entendesse a necessidade de silêncio. O quintal estava banhado por uma lua pálida, que mal conseguia furar as nuvens carregadas. Ambrósio caminhou lentamente até a velha mangueira, a árvore que ele e Maria plantaram quando Ricardo ainda aprendia a andar. Era seu lugar sagrado. Ele se sentou no banco de madeira que ficava sob os galhos frondosos, o mesmo banco onde ele e Maria trocaram tantas promessas e confidências. Ele olhou para o céu, buscando uma resposta, e as lágrimas finalmente vieram, silenciosas, quentes, rolando por seu rosto, marcado pelo tempo e pela dor. Ele sussurrou o nome dela. Maria, minha velha. O que eu faço? Me ajude, Maria. Nosso filho se perdeu. Trovão, sentindo a profundidade da dor de seu dono, não se contentou em apenas deitar-se a seus pés. O cachorro começou a agir de forma estranha. Ele farejou o ar. Ganiu baixo e começou a andar em círculos perto das raízes expostas da mangueira. Era um comportamento que Ambrósio nunca tinha visto. Trovão cheirava o chão com uma intensidade frenética. Então ele parou em um ponto específico, bem próximo ao tronco principal. Olhou para Ambrósio com uma urgência em seus olhos e começou a cavar. Ele cavava com desespero, as patas dianteiras jogando terra para todos os lados, sujando-o pelo caramelo. Ambrósio tentou impedi-lo. Trovão, pare com isso. Pare agora, menino. Você vai se sujar todo. Mas o cachorro não obedecia. Ele parava por um segundo, latia baixo para Ambrósio, como se dissesse, me ajude, é aqui, e voltava a cavar com ainda mais vigor. A insistência do animal foi tanta que a curiosidade de Ambrósio venceu o cansaço. Havia algo ali. O cachorro não agiria assim por nada. O velho se levantou. Pegou uma pequena pá de jardinagem que estava encostada na parede da oficina e começou a ajudar o cachorro. A terra estava compactada, mas depois de alguns minutos de esforço, a pá bateu em algo duro, algo metálico. Ambrósio se ajoelhou, o coração disparando no peito. Ele afastou a terra com as próprias mãos, sentindo a umidade e o frio. Trovão latia agora, animado, e Ambrósio puxou o objeto. Era uma pequena caixa de metal, do tamanho de uma caixa de sapatos, completamente enferrujada e coberta de terra. Ele não se lembrava daquilo, não tinha ideia do que poderia ser. Com as mãos trêmulas, ele forçou o fecho enferrujado, que cedeu com um estalo. Dentro da caixa havia um pacote, envolto em várias camadas de plástico grosso, selado com fita. E dentro do plástico, alguns papéis dobrados e uma pequena medalha de Nossa Senhora. A medalha que Maria sempre usava no pescoço. Ambrósio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele levou a caixa para dentro, para a luz fraca da cozinha, a mesma cozinha onde fora humilhado horas antes. Trovão o seguia, balançando o rabo, como se sua missão estivesse cumprida. Com dificuldade. Ambrósio desenrolou o plástico ou pegou os papéis. Suas mãos tremiam tanto que as folhas quase caíram. Ele mal sabia ler, apenas o suficiente para assinar o nome e ler as manchetes do jornal. Mas ele reconheceu a caligrafia caprichada de Maria em um dos documentos e viu selos de cartório em outro. Ele não entendia as palavras legais, os termos difíceis, mas um sentimento avassalador tomou conta dele. Maria havia deixado algo importante, algo que Trovão foi guiado a encontrar naquela noite específica. No dia seguinte, Ambrósio acordou antes do sol nascer. Ele não havia dormido, apenas cochilado na cadeira da cozinha, com os papéis sobre a mesa e Trovão a seus pés. Ele sabia que não podia confrontar Ricardo sozinho. Ele precisava de ajuda. Ele precisava de alguém que pudesse ler
e entender aqueles documentos. Antes que Ricardo e Silvia acordassem, ele saiu de casa silenciosamente, levando Trovão consigo, e caminhou as poucas quadras até a casa de seu Afonso, um professor de história aposentado. Seu amigo de dominó dos velhos tempos, um homem íntegro e de grande sabedoria. Seu Afonso recebeu de pijama, surpreso com a visita tão cedo. Mas ao ver o estado de Ambrósio, sua angústia visível, ele o convidou para entrar e lhe serviu um café forte. Ambrósio, com a voz embargada, contou sobre a noite anterior, sobre a humilhação e então sobre a descoberta de Trovão. Ele entregou os papéis ao amigo. Seu Afonso colocou seus óculos de leitura e começou a analisar os documentos. O silêncio na sala era total, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede. A expressão de seu Afonso mudou de curiosidade para choque. Ele releu os papéis 2 vezes, os olhos arregalados. Ele tirou os óculos, esfregou o rosto e olhou para Ambrósio. Meu amigo, você não faz ideia do que tem em mãos. Ambrósio balançou a cabeça, nervoso. Seu Afonso explicou com a paciência de um professor. O primeiro documento era a escritura original e completa do terreno, que era muito maior do que Ricardo pensava. Pegando todo o quarteirão dos fundos, uma área que valia milhões com a nova especulação. Mas o segundo documento era o mais importante. Era um testamento particular de Maria, feito e registrado em cartório no último ano de sua vida. Ela, prevendo a ganância do filho e a má influência da nora, havia deixado sua metade da propriedade, que por lei era dela, não para Ricardo, mas diretamente para Ambrósio, tornando-o o único e exclusivo dono de 100% de tudo, da casa e do terreno milionário, mas a genialidade de Maria, sua proteção final, estava na cláusula moral. Ela escreveu com sua própria letra que Ricardo só teria direito a qualquer parte daquela herança, após a morte de Ambrósio, se, e somente se, ele cuidasse do pai com amor, dignidade e respeito. Caso fosse provado que Ambrósio sofreu qualquer tipo de abuso, humilhação ou coação por parte do filho ou da nora, Ricardo estaria automaticamente deserdado e toda a fortuna, cada centavo, deveria ser doada integralmente para instituições de caridade e abrigos de animais abandonados. Ambrósio ficou sem fôlego. As lágrimas agora eram de espanto. Maria, sua Maria, mesmo depois de 10 anos, estava cuidando dele. O novo conflito foi imediato. Ambrósio voltou para casa e Ricardo e Silvia já o esperavam na sala, com os rostos fechados. Ricardo partiu para cima dele assim que ele entrou. Onde o senhor estava, velho inútil, fugindo de suas responsabilidades. Ele agarrou o braço de Ambrósio com força, exigindo os papéis da casa, mas antes que pudesse machucá-lo, Trovão, que até então estava quieto, se interpôs. O cachorro deu um salto e ficou entre Ambrósio e Ricardo, rosnando baixo, um som gutural que vinha do fundo do peito. Mostrando os dentes, os pelos da nuca eriçados, ele estava pronto para atacar. Ricardo recuou, chocado. Ele nunca tinha visto o cachorro agir assim. E foi nesse momento que Ambrósio teve sua escolha moral. Ele poderia se acovardar ou poderia usar a arma que Maria lhe dera. Ele olhou nos olhos do filho, não mais com medo, mas com uma tristeza profunda. E disse: acabou, Ricardo. Acabou. Silvia riu. O que acabou, velho caduco? Você vai para o asilo hoje. Mas a solução já estava a caminho. Seu Afonso, temendo exatamente essa reação, havia ligado para sua filha, uma advogada renomada na cidade, que chegou minutos depois, acompanhada de 2 policiais que ela chamou preventivamente. A advogada, uma mulher firme.
Pegou os documentos das mãos de Ambrósio e leu as cláusulas em voz alta. A cor sumiu do rosto de Ricardo. Silvia começou a tremer, dizendo que era mentira, que era um golpe. Ricardo gritou que o pai era senil, que o testamento era falso. Mas a advogada foi implacável. O testamento é válido, registrado, e eu tenho aqui testemunhas, seu Afonso e outros vizinhos, dos abusos que vocês cometeram. Vocês não apenas não vão vender nada, como estão, segundo a vontade da falecida, oficialmente deserdados. A resolução foi devastadora para eles. Ricardo caiu no sofá. O terno caro agora amassado, sua arrogância desmoronando. Silvia entrou em pânico, percebendo que haviam perdido tudo. A casa, o terreno, a fortuna, por causa de sua própria crueldade. Ambrósio olhou para o filho, agora um homem quebrado, e não sentiu triunfo, apenas uma imensa piedade. Ele não os humilhou, mas foi firme. Ele deu a eles 24 horas para pegarem suas coisas e saírem de sua casa, a casa de Maria. Os policiais garantiram que a saída fosse pacífica. Ricardo e Silvia saíram arrastando suas malas, sem olhar para trás, engolidos pela vergonha. A nova vida de Ambrósio começou no dia seguinte. A notícia se espalhou por Nova Esperança, e o carpinteiro humilhado tornou-se o homem mais respeitado da cidade. Seguindo o conselho da advogada, ele vendeu o terreno dos fundos para a construtora, mas pelo preço justo, uma fortuna que ele mal sabia contar. Ele usou parte do dinheiro para reformar sua casa, transformando-a na casa linda que Maria sempre sonhou, mas a maior parte da fortuna ele usou para honrar a cláusula final de Maria. Ele criou a Fundação Lar de Maria, um dos maiores e mais modernos abrigos para animais abandonados do estado, um lugar onde nenhum animal jamais passaria fome ou frio. Ambrósio agora passava seus dias administrando a fundação. Seu semblante não era mais de tristeza, mas de paz. Ele estava sempre cercado por dezenas de cães e gatos. E ao seu lado, sempre, como um rei, estava Trovão, o cachorro-herói, o anjo de 4 patas, que desenterrou a justiça. A punição dos vilões foi o esquecimento. Ricardo e Silvia desapareceram, afogados em dívidas e no desprezo mútuo, provando do veneno da própria ganância. E aqui, nós, o guardião das lições, fazemos uma pausa para refletir. A história de Ambrósio é uma parábola dolorosa sobre a ingratidão. Ela nos ensina que o maior veneno pode vir daquele a quem demos o antídoto. O amor de um pai, o sacrifício de uma vida, podem ser esquecidos pela ganância, pela ambição cega que transforma filhos em estranhos. Ricardo e Silvia, em sua busca por dinheiro fácil, esqueceram que o maior tesouro que possuíam era o amor de um pai bom. Eles trocaram o afeto pela arrogância e, no fim, perderam tudo. Mas a lição mais profunda, a lição que dá nome à nossa história, não veio dos homens, veio de um cão, Trovão, o vira-lata rejeitado, o ser que Silvia chamou de imundo. Foi o único que demonstrou lealdade incondicional. Ele não via Ambrósio como um velho inútil. Ele o via como seu salvador, seu protetor, seu mundo. E no momento de maior escuridão, a justiça divina não veio em forma de raio. Ela veio em forma de patas cavando a terra, guiadas pelo amor de Maria. O cachorro, em sua pureza, enxergou o que os humanos, em sua complexidade, ignoraram: o valor de um coração puro. E você que nos ouve até agora, já parou para pensar como tem tratado aqueles que te deram tudo? Você tem sido grato? Você tem honrado seus pais, seus idosos, ou a correria do dia a dia, a busca pelo ter, tem te tornado cego como Ricardo? Você consegue enxergar o valor naqueles que a sociedade descarta, sejam eles idosos ou animais? Quantas vezes você julgou alguém pela aparência, pela roupa,
sem saber a fortuna de caráter que havia ali. Pense nisso, reflita sobre suas ações, pois o destino, como vimos hoje, tem formas muito misteriosas de aplicar suas lições. E muitas vezes, a lealdade verdadeira não vem de onde esperamos. Se essa história tocou sua alma, se a lição de Trovão e a justiça de Maria te fizeram pensar, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com todos que você ama. Não deixe que a ganância fale mais alto que o coração. E lembre-se, um cachorro pode ser apenas um cachorro para alguns, mas para outros, ele é a mão de Deus agindo na terra. Até a próxima história.